Boa noite a todos. Vou começar a nossa atividade síncrona de hoje, então. Assim que o Google me enviar o arquivo referente a essa atividade que está sendo gravada, eu a colocarei no meu canal no YouTube e colocarei o link no Moodle no tópico específico. Para a atividade de hoje, visto que vocês não me enviaram sugestões de temas a serem abordados, eu resolvi resolver dois exercícios do Sears e Zemansky, que ilustram muito bem alguns tópicos, alguns pontos que eu achei que vocês estão com dificuldade. Em primeiro lugar, vocês ainda têm um pouco de dificuldade com questões referentes a cálculo, propriedades básicas como derivação de funções polinomiais e também em distinguir vetores de escalares. Como primeiro exercício, eu vou começar com o exercício 452 do livro. Vocês podem acompanhar esse exercício com a página de exercícios do livro, que ele basicamente diz o seguinte: a posição de um helicóptero de treinamento, com um dado peso, que ele fornece já em newtons, tem uma posição que é dada por uma expressão R de T igual. Ele fornece números, mas eu vou começar a trabalhar com símbolos. Vou colocar aqui como sendo certo a t ao cubo na direção I, mais um b vezes t na direção J, mais um certo c multiplicando t ao quadrado na direção K, referente à direção Y. Referente à direção Z, me desculpem. Nós temos que só um instante, vou colocar minha gatinha para fora. Desculpe-me por essa breve interrupção. Então, nós temos aqui um helicóptero, cuja posição é dada por uma expressão desse tipo, onde as constantes A mede 0,2 metro por segundo ao cubo, B é igual a 2,2 metro por segundo, e C é igual a menos 0,06 metro por segundo ao quadrado. E, além disso, ele nos fornece o peso deste helicóptero, que é dado por 2,75 vezes 10 a quinta Newton. Bom, ele vai pedir aqui a força resultante sobre o helicóptero em um instante igual a 5 segundos. Para calcular a força, nós precisamos calcular a aceleração. Então, vamos começar com a velocidade, que é a derivada primeira da posição com relação ao tempo. Então, aqui, vamos simplesmente aplicar para cada componente a regra da queda do expoente. Nesse caso, nós teremos 3a t ao quadrado. Os versores são constantes, eles independem do tempo, então não serão afetados pela derivada.
será simplesmente 3at ao quadrado. I mais bj mais 2ctk. Tendo a velocidade, nós podemos derivá-la temporalmente e achar a aceleração, que será dada, então, por, mais uma vez, regra da queda do expoente, na direção x, nós teremos 6at. Na direção j, nós temos um termo constante, b, então a derivada será zero. E na direção z, referente ao versor k, nós teremos simplesmente 2c na direção k. Agora nós vamos aplicar a segunda lei de Newton, considerando o caso mais simples de massa do corpo constante. Nesse caso, a força resultante sobre o corpo será simplesmente produto da massa do corpo vezes a sua velocidade. Nós não temos, pelo problema, a massa deste helicóptero. Porém, nós temos o seu peso. E sabemos que peso é igual ao produto da massa do corpo pela aceleração da gravidade. Aqui, eu estou considerando apenas a intensidade, não estou atribuindo um caráter vetorial a essa força-peso. Nós sabemos que ela é sempre vertical, ela aponta radialmente para o centro de massa do planeta Terra. Então, nós teremos aqui que a massa será dada pela razão entre o peso e a aceleração da gravidade. Lembrando que aqui estou falando da intensidade da força-peso. Logo, se nós substituirmos a força como sendo igual a massa vezes a aceleração, nós teremos que F será igual a peso sobre aceleração da gravidade, que multiplica a aceleração do corpo, ou seja, 6at. E aqui nós temos um versor I, que eu esqueci. Eu sempre fico chamando a atenção a vocês para escrever os versores e representar os versores adequadamente. Você sempre, quando está lidando com vetor ou versor, tem de colocar ou a seta ou o acento sobre o símbolo. Estou seguindo aqui, mais 2ck. A física, propriamente dita, parou aqui. Agora resta apenas um trabalho de álgebra simples e substituição dos dados numéricos. Nós queremos a força no instante t igual a 5 segundos. Então, nós teremos que F será igual a peso. 2,75 vezes 10 à quinta sobre a aceleração da gravidade. Eu vou adotar, por simplicidade, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, teremos aqui 10, que multiplica 6 vezes A, 0,2, vezes o tempo, que é 5, na direção I. E temos o C, que é negativo, então teremos menos 2, que multiplica 0,06, que multiplica
Não temos tempo aqui, temos apenas o versor K. Isso nos fornecerá, fazendo a divisão, temos 10 à quinta sobre 10, então ficamos com 2,75 vezes 10 à quarta, que multiplica 0,2 vezes 5 é 1. Então, aqui nós temos simplesmente 6 versor I menos 2 vezes 0,06 é menos, tem esse sinal negativo, 0,12K. Nós podemos colocar 6 em evidência, aqui fica 1, aqui fica 0,02, passa multiplicando. No final, nós teremos uma força, nesse instante, dada por 1,7 vezes 10 a quinta, que multiplica I menos 0,02K. Aqui eu tenho o vetor força, com componentes I e K. Eu posso obter também o módulo da força, basta tirar a raiz quadrada da soma dessas componentes ao quadrado. Mas eu não vou fazer isso aqui. Esse é um exercício, inclusive, que o Sears não fornece resposta. É um exercício par. Eu resolvi apenas para vocês entenderem como que os exercícios da lista devem ser resolvidos. Primeiro, equacionem, entendam o problema, reproduzam aqui os pontos principais do enunciado, ou seja, nós temos a posição do helicóptero, dada por essa expressão. Vejam que eu não comecei substituindo números. Eu fiz de forma simbólica, com A, B e C, anotei os valores de A, B e C com suas respectivas unidades. Eu sei também que o problema, o enunciado, fornece este peso para o helicóptero e, então, eu fiz todos os cálculos, as derivadas, o cálculo da força, em termos dos símbolos, e só no final que eu fiz a substituição numérica. Eu selecionei outro exercício para essa atividade, essa aula. Agora ele é do capítulo, deixe-me ver aqui, capítulo 6. Trata-se do exercício 6.82. Vocês podem pegar a página de enunciados do Sears e Zemansky e ler, acompanhar. Veja que ele considera um sistema indicado na figura aqui, P6.81. Corda e polia com massas desprezíveis e a polia sem atrito, fornece um coeficiente de atrito cinético e um sistema com duas massas unidas por cordas e polias, e ele solta esse sistema do repouso e pede aqui para calcular a velocidade de um bloco do sistema, no caso, utilizando métodos de energia. Bom, vamos começar representando o nosso problema. Nós temos um sistema dessa forma, um bloco sobre uma mesa. Esse bloco é ligado por um fio que passa por uma polia presa nessa quina da mesa, e esse fio se liga a um outro bloco. Eu vou chamar a massa desse bloco aqui em cima da mesa de M maiúsculo e a massa desse bloco que está pendurada de M minúsculo. Temos a aceleração da gravidade atuando verticalmente para baixo, e ele está dizendo que os fios e a polia são ideais.
o fio é inextensível, não possui massa, a polia não possui atrito, transfere integralmente a tensão nessa parte do fio para essa parte, mas nós temos um atrito entre esse bloco e a mesa. O sistema é liberado a partir do repouso. E o que ele pede? A velocidade de M minúsculo após esse corpo ter descido uma distância que eu chamarei de H. Bom, em primeiro lugar, note que, como o fio é ideal, inextensível, nós teremos que M maiúsculo e M minúsculo, ambas as massas, terão os mesmos deslocamento e velocidade. Importante. Em módulo. O deslocamento da massa M maiúscula se dá na direção horizontal. O deslocamento da massa M minúscula se dá na direção vertical. Porém, em módulo, ambos os deslocamentos possuem o mesmo valor. E como o exercício pede para utilizarmos métodos de energia para encontrar essa velocidade, nós vamos apelar para o nosso conhecido teorema do trabalho energia cinética. Onde o trabalho de um corpo, realizado sobre um corpo, é igual à variação de sua energia cinética, ou seja, o ΔK. Vamos analisar cada corpo em separado, fazer diagramas de força, diagramas de corpo livre, analisar as forças que atuam sobre esse corpo e, então, calcular o trabalho. Vamos começar com o corpo que está pendurado. O corpo M minúsculo. Nós temos, neste corpo, ele estava numa dada posição e ele desceu até uma outra posição. Essa distância aqui eu estou chamando de H. Eu vou fixar a nossa referência para a altura na parte superior. Então, este versor apontando para baixo, eu chamarei de Z. Representa a nossa direção vertical. Sobre esse corpo, nós temos atuando a força-peso e a tensão do fio. São as duas únicas forças que estão atuando. Então, nós temos que a força resultante sobre esse corpo será dada por seu peso, que eu chamarei de P minúsculo, menos a tensão no fio, e está apontando na direção Z. Como o sistema está descendo, eu estou supondo que o peso é maior do que a tensão, tal como eu representei aqui. E o nosso ds, nosso incremento de deslocamento, é dado por dz na direção Z.
é o que nós necessitamos para calcular o trabalho envolvido. Teremos que W é igual a integral. Ele estava no ponto zero e desceu até o ponto H positivo, porque eu orientei o meu eixo Z nesta direção positiva do produto escalar de F com ds. Tanto F e ds só tem componentes na direção Z. Então, isso nos fornecerá integral de 0 até H do peso menos a tensão dz, que nos fornecerá peso menos tensão, que multiplica o deslocamento H. Este é o nosso trabalho. Vamos, então, aplicar o teorema do trabalho energia cinética. Esse trabalho que nós calculamos aqui será igual à variação da energia cinética desta massa pendurada. Ou seja, trabalho E menos T H será igual a energia cinética final, ou seja, massa vezes velocidade ao quadrado final sobre 2 menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2. O enunciado nos diz que o sistema estava originalmente em repouso. Então, esse termo aqui se anula. V0 é igual a zero. E ficamos com P menos T H vai ser igual a mv ao quadrado sobre 2. Vamos agora fazer o mesmo procedimento para o corpo que se encontra sobre a mesa, que eu chamei de, eu disse que é um corpo com massa M maiúsculo. Então, nós teremos, neste caso, a superfície horizontal, este corpo de massa M está se deslocando por uma dada distância. Como o fio é ideal e inextensível, se esse corpo desceu H, esse corpo andou H. E eu vou colocar a origem, a nossa referência para o deslocamento, na posição inicial, e chamarei esse eixo de X. Esse é o nosso eixo horizontal. Vamos agora fazer o diagrama de corpo livre para esta massa. Como ele está interagindo gravitacionalmente com a Terra, nós teremos uma força-peso. Nós sempre temos a aceleração da gravidade presente. Ele não está afundando na mesa, ele não está se movimentando na direção vertical. Então, eu tenho uma reação, uma força normal da mesa sobre o corpo. Eu tenho a tensão referente ao fio que está puxando este corpo, no caso, na direção de X positivo, só que eu tenho um atrito. E a força de atrito sempre se coloca contra o movimento. Estas são todas as forças que atuam sobre este corpo de massa M maiúscula, o corpo que está sobre a mesa. E nós já podemos ver aqui que as forças normal e peso
não realizam trabalho. Afinal de contas, o corpo se move apenas na direção horizontal e essas forças são perpendiculares ao deslocamento. A força de atrito é proporcional à força normal. Só que a normal, como o corpo não se move na direção vertical, deve ser igual à força-peso, que é dada por massa vezes a aceleração da gravidade. Daqui, nós podemos tirar a intensidade da força de atrito. Na verdade, eu vou escrever vetorialmente. A força de atrito será dada por coeficiente de atrito cinético, afinal de contas, a massa está em movimento, vezes a normal, que é mg. Ela se encontra na direção x, porém, aponta no sentido oposto àquele que definimos como positivo para x. Então, aqui será um sinal negativo. E nós temos a tensão do fio como sendo na direção horizontal de x positivo. O nosso ds, no caso, será dado simplesmente por dx na direção x. Nós temos aqui que a resultante sobre esse corpo agora será dada por tensão menos μc mg na direção x. O nosso trabalho será igual a integral de 0 até essa distância h horizontal. O produto escalar de f com ds vai sobrar apenas a componente x. Nós teremos, então, t menos μc mg dx. Tudo isso aqui é constante. Então, ao final, ficamos com t menos μc mg h. Mais uma vez, vamos aplicar o teorema do trabalho energia cinética. Este trabalho, ou seja, T menos μc mg multiplicando H, será igual à variação da energia cinética, ou seja, energia cinética final, mv ao quadrado sobre 2, menos a energia cinética inicial, mv0 ao quadrado sobre 2. Mais uma vez, o sistema está partindo do repouso. Então, esse termo aqui se anula e ficamos apenas com T menos μc mg H igual a mv ao quadrado sobre 2. Então, nós temos agora duas equações para determinar a velocidade. A primeira equação, nós obtivemos analisando a massa pendurada. Ou seja, P menos T multiplicando H é igual a esta massa, que multiplica V ao quadrado, sobre 2. Então, eu vou reescrever essa expressão. Vou substituir o peso pelo produto da massa pela aceleração da gravidade. Já vou fazer esse produto, então teremos mg h menos th igual a mv ao quadrado sobre 2. Simplesmente copiei essa expressão aqui, substituindo
o peso pelo produto da massa vezes a aceleração da gravidade. E vou agora fazer a mesma coisa com essa expressão que obtivemos na análise da massa que se encontra sobre a mesa. Então, teremos que tensão vezes H menos μcmgh vai ser igual ao produto da massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Se nós simplesmente somarmos estas duas expressões, esse TH aqui está subtraindo, vai se cancelar com esse TH, que tem um sinal positivo, e ficamos simplesmente com M minúsculo, G, H, menos μc, M maiúsculo, G, H, igual a M minúsculo, mais M maiúsculo, sobre 2, que multiplica V ao quadrado. Nós podemos colocar o GH em evidência deste lado e passar tudo que multiplica V ao quadrado para o outro lado. Ao final, é uma álgebra simples, nós ficamos simplesmente com V igual a raiz de 2, que multiplica M minúsculo menos μc, que multiplica M maiúsculo, sobre a soma dessas massas, multiplicando GH. Tudo dentro da raiz. E vejam que por esse termo aqui, se tivermos M minúsculo igual a μc multiplicando M maiúsculo, o sistema fica em repouso. A velocidade se anula. A física praticamente termina aqui. O que resta é pura álgebra elementar, a substituição dos dados numéricos. Fazendo essa substituição com M maiúsculo igual a 8 kg, M minúsculo igual a 6 kg, o μc é igual a 1/4, 0,25. A altura, ou melhor, o deslocamento, a altura que aquele corpo desce, que é aquilo que nós queríamos obter, que eu chamei de H. Ele fornece que é igual a 1,5 metro. E a gravidade eu sempre adoto por simplicidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Com tudo isso, vocês chegarão que essa velocidade será semelhante a 2,9 metros por segundo. Com isso, eu encerro a atividade de hoje. Amanhã, pela manhã, eu já liberarei a relação de exercícios para cada um de vocês apresentar como avaliação. Cuidem-se, tenham uma boa noite e uma boa semana.